isso é muito triste. Isso demonstra uma sociedade que está fracassando, que fracassou. E é muito difícil a gente ter um otimismo dentro de uma sociedade assim, porque não é mudando, simplesmente mudando as peças, como algumas pessoas pensam que é, como foi o que aconteceu, né, no Congresso, por exemplo. Houve uma falsa renovação, né, porque mudaram ali vários nomes, até mesmo partidos, um partido como o PSL, que era um partido minúsculo, e agora é o partido que tem a segunda maior bancada, perdendo apenas para o PT, né? E há uma ideia falsa de renovação. Quer dizer, de certo modo até pode-se dizer que há uma renovação, entre aspas. Na verdade é um retrocesso, afinal é um congresso muito mais conservador, né? Mais fundamentalista e bem mais conservador do que já era, do que sempre foi. Sempre tivemos um congresso extremamente conservador, né? Ou seja, um congresso que não evolui, né? Que não permite que sejam feitas as reformas que realmente a gente merece, né? Reformas que promovam uma justiça social maior, né? Que diminua as desigualdades sociais, como reformas tributárias, né? E reformas da nossa educação, reformas políticas, enfim, né? E outras reformas estruturais aí, né? Várias outras. Infelizmente, isso não é proposto, né? Justamente porque é um congresso que representa essa elite do atraso, né? Então, assim, a gente está nesse paradigma, né? Nesse paradigma em que a gente depende dessa mudança, mas os agentes que têm a capacidade de fazer essas mudanças não têm interesse em fazer essas mudanças. Na verdade, o interesse deles é justamente em manter as coisas tais quais elas estão, né? Então, assim, deve haver uma mudança na base, né? Deve haver uma conscientização da massa. E esse é, sem dúvida, o maior desafio para o Brasil, né? Ao mesmo tempo que é a mudança principal que deve ocorrer, né? É claro que eu vejo pessoas em vários campos, né? Até aqui no YouTube, mas em outros lugares também, que tentam fazer isso. Mas não é uma tarefa fácil. Não é fácil você cobrar para uma pessoa que não tem os recursos necessários para fazer algo, para desenvolver um trabalho, que não tem apoio necessário para desenvolver um trabalho, fazer isso. Mas, mesmo dessa forma, pessoas conseguem fazer um trabalho interessante e conseguem atingir uma quantidade de pessoas boa, uma boa quantidade de pessoas, né? E é um trabalho de formiguinha e é um trabalho a longo prazo. Então, assim, de algum modo isso, quando eu vejo que pessoas fazem esse trabalho, eu vejo que tem pessoas que realmente têm essa consciência para fazer esse trabalho e boa vontade, né? E ao mesmo tempo eu vejo que tem pessoas que realmente se interessam e realmente têm o mínimo de consciência, pelo menos, para buscar acompanhar essas pessoas que fazem esses trabalhos. Então eu acho que dá para a gente ter alguma esperança e a gente deve continuar essa luta, né? E então eu conto com o apoio de todos que acompanham o canal e que acompanham outros canais também que fazem esse trabalho, ou que acompanham outras pessoas que fazem esse trabalho, educadores, enfim, qualquer pessoa que de algum modo contribua para essa conscientização das pessoas, né? Eu acho que deve haver várias frentes e deve haver uma união também entre essas pessoas que fazem esses trabalhos, né? O que é um outro grande desafio no momento. A gente sabe que um grande desafio no momento é haver essa união entre as pessoas que fazem esses trabalhos, né? E essa foi uma das decepções que eu tive, porque você encontrar pessoas que
desenvolvem um trabalho que tem a mesma função ali que você, ainda que feita de várias formas diferentes, né? Você vê uma desunião muito grande. E você fica meio que se perguntando o porquê disso tudo. Aí você volta à questão cultural, né? Quer dizer, por mais que a pessoa de algum modo tenha uma consciência social, ela está impregnada dentro daquele pensamento dela, dentro daquela cultura, dentro dessa cultura que a gente segue, do individualismo. Essa cultura do individualismo, essa cultura de se achar superior também, que também parte desse individualismo exacerbado e desse egocentrismo, né? Em que qualquer opinião divergente que ela tenha, por mais que ela tenha ali uma pessoa que concorde ali com 90% do que ela diz, se diverge em algum ponto, ela já é um motivo para ela ficar contrária à pessoa, como se ela fosse detentora do saber total, supremo, né? A ponto se alguém discorda dela, logo esse alguém está errado, né? Ela nunca, então, quando ela age dessa forma, ela já está mostrando que ela se acha intelectualmente muito superior, porque ela jamais pensa que ela possa estar errada. Ela não questiona o próprio saber que ela julga ter, né? Isso mostra aí também uma total falta de humildade intelectual, né? Que é necessária para todos os pesquisadores, os pensadores, aquelas pessoas que se propõem a serem pessoas realmente inteligentes, pessoas realmente questionadoras. Ela tem que primeiramente questionar a si própria e questionar constantemente aquilo que ela julga saber, né? Para ela poder sempre estar em estado de evolução. É só a gente lembrar que um dos maiores pensadores da história, que foi Sócrates, né? O filósofo Sócrates, praticamente deu início ali àquele tipo de filosofia, né? Existia sim a filosofia, mas a partir disso, mas houve uma mudança dos paradigmas da filosofia graças a Sócrates, né? Tanto é que os filósofos anteriores são, quer dizer, ele torna-se um marco na filosofia, né? A ponto de se dizer uma filosofia pré-socrática, né? E pós-socrática, né? Então assim, ele se torna um marco principal ali na filosofia, né? Dentro da história da filosofia, tornando-se a referência, né? Assim como Jesus no cristianismo, onde existe o antes de Cristo, depois de Cristo, né? Assim é Sócrates na filosofia, né? Porque ele vai trazer questões ali que serão seguidas ali pela maioria dos outros depois dele, né? Então o que acontece, né? Trazendo principalmente o ser humano para a questão central, né? Acho que esse é um dos pontos principais ali de Sócrates. Então Sócrates, o que ele diz? Ele vai dizer, só sei que nada sei, né? Ou seja, ele está de algum modo ali demonstrando a ignorância que todos nós temos sobre as coisas, né? E quando a gente julga saber algo, a gente se perde, porque a gente não vai ter esse espírito questionador que um filósofo sempre tem, né? Que um pensador deve ter. E vai ficar nesse paradigma para sempre. Nunca vai evoluir intelectualmente e como pessoa quando tem esse tipo de postura, né? Esse tipo de atitude. Então essa é a reflexão que eu gostaria de fazer hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. É um pouco diferente do que eu costumo fazer, mas é algo que eu também gosto de fazer muito, né? Era essa uma das ideias do canal também, trazer esse tipo de reflexões filosóficas. Obrigado a todos e até mais.